Bom dia, turma amada! Que a graça e a paz estejam em seu coração. Bora para mais um dia que o Senhor já fez. Levanta-te, tenha bom ânimo. Bom dia, Robertinha. Bom dia, Aninha. Deus abençoe a vida de vocês. Bora para mais um dia lendo a palavra. Bora se achegando. Que a graça e a paz esteja sobre a sua vida. Mais uma semana nós rompemos, mais uma semana cheia da presença do Senhor. Eu espero que vocês tenham cumprido os objetivos do Senhor para essa semana. Espero que tenha sido uma semana cheia de graças, cheia da bondade de Deus, cheia de conhecimento, cheia de poder do Senhor. Amém? Amém, amém, amém. Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Enquanto o pessoal vai se chegando, vamos clamar ao Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus, muito obrigado, Deus, por mais uma manhã. Obrigado por mais um dia cheio da Tua presença, Pai. Nós expressamos aqui no início do nosso dia a nossa gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, por todos os benefícios, por todo o seu amor, por todo o seu cuidado, Pai amado, com as nossas vidas. Em nome de Jesus, Deus, nós apresentamos a nossa vida como sacrifício puro, santo e agradável, Pai. Que o Senhor possa mesmo conhecer a nossa mente, que o Senhor possa mesmo conhecer o nosso coração e começar, Deus, a endireitar as nossas veredas em nome de Jesus. Nós te pedimos perdão, Pai amado, por qualquer coisa que tenha cometido diante do Senhor, que ofendeu a Tua santidade. Nos perdoa, Pai, em nome de Jesus. Nós pedimos perdão, Pai amado, às vezes pelos nossos pensamentos, pela intenção do nosso coração que às vezes está errada. Pai amado, nos perdoa em nome de Jesus. Que nada venha nos separar nessa manhã do Senhor. Esse é o nosso pedido, Pai. Nos guia durante a leitura da Tua palavra, que aquilo que o Senhor tem para ministrar sobre a nossa vida nessa manhã, que isso salte aos nossos olhos, que o Senhor tenha liberdade de ministrar sobre as nossas vidas. Nós queremos mesmo viver aquela palavra de que, com o rosto desvendado, olhando fixadamente para o Senhor, contemplando a Tua face, Pai, nós somos transformados de glória em glória. A palavra de Deus nos dá garantia que uma vez que nós nos achegamos diante do Senhor, completamente com o rosto desvendado, sem máscara, sem mentira, Pai, e olhando para o Senhor vem e nos transforma. Então, em nome de Jesus, opera transformação nessa manhã, Pai, no meu coração, no coração dos meus irmãos. Eu apresento, Pai, cada mentalidade aqui. Que o Senhor possa abrir o entendimento, para que os Seus filhos possam aprender a palavra e colocar em prática, Pai. Nos livra, Deus, de todo espírito fariseu que sabe a palavra, Pai, que até aprendeu, mas não consegue praticar, não consegue colocar em prática, Deus. Nos ensina, Pai amado, a ser verdadeiros, a caminhar na verdade, em nome de Jesus. Pai amado, se tem um irmão meu que acordou hoje desanimado, se sentindo desamparado, perdido, que em nome de Jesus, Pai, o Senhor possa encontrar esse meu irmão nesta manhã e derramar ânimo e derramar paz, refrigério sobre a vida dele, graça, Pai amado, para que ele possa romper. Nós temos a alegria de Cristo, nós caminhamos com uma esperança no coração, Pai amado, é por isso que nós acordamos felizes, porque a nossa esperança não está na circunstância do dia a dia, mas ela está no Senhor. Nos cobre, Pai amado, com Teu sangue, nos livra de todo intento das trevas, de toda investida do diabo, de qualquer armadilha, Pai amado, que ele tenha tramado para nós nesta manhã. Cobre a nossa casa com Teu sangue, Pai. Cobre a nossa família com Teu sangue em nome de Jesus. E redobra a guarda, Pai. Em nome de Jesus, esse é o meu pedido. Fique à vontade, Senhor. Fique à vontade, Espírito Santo. Manifesta o Teu querer. Um dia eu entreguei o meu Instagram ao Senhor. Pai amado, que o Senhor tenha liberdade de fazer a Tua vontade aqui. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Amém, amém, amém. Que a graça e a paz esteja sobre a sua vida. Sextou com PayPix.
Sextou com P de Pix, hein, galera? Hoje é dia de receber Pix. Aleluia. Ai, gente. Abra sua Bíblia em Gênesis 38. Vou ler na tradução NVT. Vez ou outra eu troco para NA. Nós vamos ver a história de Judá e de Tamar. Amém? Pegou seu caderninho de anotação? Glória a Jesus. Terminamos o 37 falando de José, né? Que José ele era muito amado pelo seu pai, muito estimado. O seu pai tinha dado para ele uma túnica linda. Os irmãos ficaram com inveja e no dia que o pai de José, Jacó, pede para que José vá procurar os irmãos no campo, os irmãos encontram ele, planeja matar. Mas Rúben, o irmão mais velho, entra na situação e fala assim, não vamos matar porque ele é sangue do nosso sangue, vamos pensar em outro meio, porque ele queria resgatar José e levar de volta para o pai, porém os irmãos acabam vendendo José numa caravana ismaelita que estava indo para o Egito. Um grupo de comerciantes passava por aquele lugar, eles venderam José para esses comerciantes e José agora vai escravo para o Egito. E chegando lá no Egito, ele vende esses grupo de comerciantes, vai vender José para Potifar. Então agora nós vamos dar sequência aí a essa história. Só que eu vejo aqui uma pausa nesse relato, né? Estamos na história de José, vai dar uma pausa agora para falar de um dos irmãos de José, que é Judá, tá? Por essa época, Judá saiu de casa. Qual época? A gente acabou de falar deles venderem José para o Egito. Então eu creio que é nesse sentido que ele está falando. Por essa época, passado-se algum tempo, Jacó estava muito triste, ele falou que ia chorar até a morte, ele não queria ser consolado, porque ele amava demais José. Ele disse, não vou ser consolado, é isso, pronto, acabou. Por essa época do ano, Judá, que era o quarto filho de Jacó, saiu de casa e se mudou para Adulão, onde foi morar na casa de um homem chamado Ira. Ali Judá viu uma mulher cananeia, filha de Suá, e se casou com ela. Teve relações com a mulher, e ela engravidou e deu à luz a um filho, e se chamou Ela engravidou novamente e deu à luz a um outro filho, que chamou Onã. Quando estava morando em Quizibe, ela deu à luz ao terceiro filho e chamou de Selá. No devido tempo, Judá arranjou um casamento de o seu filho mais velho, com uma moça chamada Tamar. Mas era um homem muito perverso aos olhos do Senhor. Por isso, o Senhor lhe tirou a vida. Então Judá disse a Onã, o seu irmão. Então Judá disse a Onã, irmão de case-se com Tamar, como é exigido para a viúva do seu irmão, como deve gerar um herdeiro para o seu irmão. Onã, porém, não estava disposto a ter um filho que não seria o seu herdeiro. Por isso, cada vez que ele tinha relação com aquela mulher, ele derramava o sêmen no chão. Desse modo, evitava que Tamar tivesse um filho que pertencia ao seu irmão. O Senhor, porém, considerou essa maldade e a sua atitude, e por isso tirou a vida de Onã. Aqui vamos entender o propósito. Judá saiu de casa, se casou com uma mulher cananeia. Quanto a isso, o Senhor não fez nada, né? Mas o Senhor, ele tinha dado uma ordem para aquele povo. Não se misture. A gente não sabe como é que foi passado de Jacó para os seus filhos. A gente não sabe como Jacó ele vai passar essa questão para os seus filhos. Mas a gente vê um pouco a omissão de Jacó dentro do lar.
Jacó, ao mesmo tempo que ele tinha muita revelação de Deus, ele sabia quem Deus era, ele tinha experiência com Deus, ele ainda não conseguia colocar em prática tudo aquilo que Deus falava com ele. Então era um homem lotado de experiência, um homem que tinha aqui a vivência com Deus, ele reconhecia Deus, mas ele não conseguiu transmitir essa experiência, ele não conseguiu passar esse fio para os seus filhos. Por quê? A gente vê, já agora é o segundo episódio, que Jacó está sendo maleável com os seus filhos se misturarem. Lembra no episódio de Diná, a filha de Jacó que foi violentada? Então, na hora que o cara, que é Siquém, vira e fala assim, eu quero casar com a sua filha, Jacó, ele fala, omite, fica calado, os irmãos de Diná bola ali a ideia, não, nós vamos deixar a nossa irmã casar se todos vocês da sua tribo, nação, povo se circuncidarem. Aí eu deixo a minha irmã casar. Jacó não se opõe. Jacó não fala nada do tipo, não, meus filhos, não, a nossa descendência não pode ser misturada. A nossa descendência não vai se corromper. Parece que Jacó, ele deixou a desejar esse ponto. E é um ponto que a gente precisa chamar a atenção para o nosso dia de hoje. Porque às vezes você olha para dentro da sua casa e você se enxerga um homem, uma mulher lotados de experiências com Deus, homens e mulheres que têm palavras de Deus, pessoas que um dia conheceu o Senhor, sabe o que a Bíblia diz, mas na hora de colocar em prática e de aplicar isso na sua família você não consegue. Na hora de colocar em prática, de passar para a sua geração o que a palavra diz, você não consegue. Isso está errado, porque aquilo que queima no seu coração, aquilo que o Senhor liberou para você como promessa, é o que você tem que fazer perpetuar para os seus descendentes. O mínimo que Jacó deveria ter falado era, vocês não vão se casar com mulheres desse povo. O nosso povo é um povo puro. Não vai ter misturar, não vai misturar. E aqui a gente já vê a consequência dessa mistura. Judá, ele casa com uma mulher lá nessa outra terra, né? Como é que a mulher chamava? Não fala o nome dela, né? Só fala que ela é filha de Suá. E aí ela casou com essa mulher vai dar o primeiro filho que vai se chamar depois Onã, e depois vai vir um outro filho. Mas era perverso. Eu creio que já era consequência dessa mistura. E o Senhor olha para a perversidade de e diz, o meu propósito não vai se cumprir com esse homem aqui. Não. Se fosse lá, talvez, da descendência de Caim, a descendência daquele que zombou do pai Noé, Cã, se fosse da descendência, talvez, de Ismael, da descendência de Esaú, o Senhor não iria se preocupar tanto, porque se levantou perversos na descendência de Caim, na descendência de Cã, na descendência de Esaú, na descendência de Ismael, e Deus não matou, Deus não exterminou, porém Deus tinha um propósito a cumprir com a família de Abraão. A partir do momento que ele disse, olha Abraão, da sua descendência, eu vou retirar um povo, e esse povo vai ser numeroso, esse povo vai ser grande, eu não vou deixar corromper esse povo. Só que aí o Senhor vai mostrar pra gente, vai ensinar muita coisa. Tá, ele se juntou a uma outra mulher, com isso o Senhor não pôde fazer nada. Porém, os filhos que nasceu era perverso. Um era perverso, o Senhor exterminou, e ele era o esposo de Tamar. Tamar, com toda certeza, devia ser uma mulher daquela região ali. E aí, quando morre, Judá vira e fala assim, Onã, você vai se casar com Tamar, a esposa do seu irmão, a sua cunhada. Porque naquela época tinha uma lei, eu não sei se aqui vai estar o nome da lei, eu esqueci agora. Levitaro é o nome da regra, né, que tinha. Judá instruiu seu filho Onã cumprir o costume do levitaro, que exigia que o irmão se casasse com a viúva sem filhos do seu irmão falecido e que lhe desse filho. Essa era uma obrigação. Porém, o filho que era gerado desse irmão não era tido como seu herdeiro, não era tido como seu filho. Ele era reconhecido como filho do seu irmão. E se ele quisesse ter filho, ele teria que casar com uma outra mulher.
E aí esse outro seria o seu herdeiro, o seu descendente, mas o filho da esposa do seu filho não se tornaria o seu herdeiro legítimo. Então é por isso que Onã, ele agora aceitou, porque o seu pai tinha ordenado que ele cumprisse esse costume do levitário, e vai falar assim, ó, você vai se casar com Tamar e vai dar filho a elas, para que o seu irmão não perca a descendência. E aí, toda vez que eles tinham relação, ele derramava o sêmen no chão, para quê? Para não gerar, porque ele não queria dar um filho a Tamar. E aí Deus estava vendo tudo isso que ele estava fazendo. E aí Deus falou, opa, mais um coração corrompido. Não vai acontecer. E Deus vai e mata também Onã. Então Judá disse a sua nora Tamar, volte-se para a casa dos seus pais, e permaneça viúva até que o meu filho Selá tenha idade suficiente para se casar com você. Na verdade, Judá disse isso apenas porque temia que Selá também morresse, como seus dois irmãos, porque ele achava que o problema estava em Tamar. Assim Tamar voltou para a casa do seu pai. Alguns anos depois, a mulher de Judá morreu. Quando terminou o período de luto, Judá e seu amigo Ira, o Adulamita, subiram a Timná para supervisionar a tosquia das ovelhas de Judá. Alguém disse a Tamar, seu sogro está subindo para Timná, para tosquiar ovelha. Tamar sabia que Selá já era adulto, mas nenhuma providência havia sido tomada para que se casasse com ele. Ou seja, Tamar está aqui esperando, sozinha, viúva na casa dela, e esperando Judá cumprir o que ele tinha prometido, que era, eu vou entregar para você o meu filho mais velho, o meu filho mais novo, assim que ele tiver idade para se cumprir o levitário. Por isso, trocou suas roupas de viúva e, para se disfarçar, cobriu-se com um véu. Gente, agora para pensar. Olha que sofrimento que é essa mulher que ela estava vivendo. Talvez ela tenha uma mulher muito bondosa, mas uma mulher que aqui agora só anda com roupa de viúva, porque assim aconteceu, o seu marido era perverso e com toda a certeza ela não se escolheu casar com não foi ela que escolheu, ela está sendo simplesmente uma vítima do sistema que acontecia naquela época, porque aqui a palavra fala que nem mesmo foi a pessoa que escolheu o casamento. Ela está sofrendo por uma coisa que ela não escolheu, porque aqui vai falar que Judá, ele viu a mulher lá e ele quis casar essa mulher com o seu filho mais velho. Foi um casamento arranjado. E essa mulher agora, ela só anda com veste de viúva por conta da consequência que ela passa por ter se casado com com toda certeza o seu pai que deixou. Por isso, trocou suas roupas de viúva, na hora que ela ficou sabendo que o seu sogro tinha subido para Timná, para tosquear as ovelhas, né, supervisionar a tosquia de ovelha. Ela vai, pega, troca de roupa, cobriu-se com véu. Depois foi se sentar junto à entrada da vila de Enaim, no caminho para Timná. Judá a viu e pensou que fosse uma prostituta, pois ela estava com o rosto coberto. Ele parou à beira da estrada e, sem saber que era sua própria nora, disse, quero me deitar com você. Eu não sei o que ela pensou, né? Mas talvez ela ela já tinha planejado tudo isso e ela queria de fato se deitar com o sogro dela para ter um filho da descendência, né? Quando você me pagará para se deitar comigo? Perguntou Tamar. Eu lhe mandarei um cabrito do meu rebanho, prometeu Judá. Mas o que me dá com garantia que me mandará um cabrito? Perguntou ela. Que tipo de garantia você quer? Replicou ele. E ela disse, deixe comigo o seu selo pessoal, junto com o cordão dele e o cajado que você está segurando. Judá entregou seus objetos e depois teve relação com Tamar e ela engravidou. Gente, o que era esse selo pessoal, o cordão e o cajado? Esse selo pessoal é como se fosse a identidade daquela época. É como se ela tivesse dito para eles assim, você vai ter que deixar comigo a sua identidade e o seu celular. Hoje todo mundo tem um celular, né? É uma peça que anda com todo mundo. Acho que quando a pessoa está sem telefone, ela acha até capa pelada, porque parece que faz parte do corpo, né? Pois é,
Isso é um perigo. Mas todo mundo hoje tem um celular e tem uma identidade. Provavelmente, quando você sai de casa, seja lá para onde você for, você vai levar o seu celular e a sua identidade. Quando ela fala com ele assim, o que você vai me pagar se eu me deitar com você? Aí ele responde, o que você quer? Ela, eu quero o cordão, o selo pessoal junto com o seu cajado. Ou seja, me dá a sua identidade e o seu celular. Judá entregou e teve relação com ela e aquela mulher engravidou. Em seguida, Tamar voltou para casa, tirou o véu e tornou a vestir a roupa de viúva, como de costume. Até então ela não sabia que estava grávida, né? Ela se deitou com o sogro. Mais tarde, Judá pediu ao seu amigo Irá, o adulamita, que levasse o cabrito para a mulher e pegasse de volta as coisas que havia deixado como garantia. Ira, porém, não conseguiu encontrá-la. Ele perguntou para os homens que moravam ali, onde eu posso encontrar a prostituta do templo que estava sentado junto à entrada de Enaim? Em outras traduções, vai dizer a prostituta cultual. Prostituta cultual, se a sua Bíblia tiver assim, quem tiver escrito isso, manifesta aí para mim saber. Mas tem uma tradução que vai falar prostituta cultual. 21/38. Deixa eu ver na NA. Aqui, ó. Então o amigo de Judá perguntou aos homens daquele lugar, onde está a prostituta cultual que costumava ficar junto ao caminho de Enaim? Eles responderam, aqui não há nenhuma prostituta cultual. E ele voltou para Judá e disse, não encontrei a mulher. E além disso, os homens do lugar me disseram que lá nunca houve nenhuma prostituta cultual. Prostituta cultual quer dizer aquela prostituta, ela fazia na intenção de agradar algum deus. Ela achava que o fato dela ter relação, de se prostituir, ela estava oferecendo um culto, ela estava oferecendo alguma coisa ao Deus dela. Isso é para a gente ver que de todas as maneiras nós podemos adorar a Deus. Da mesma forma que existia uma cultura que falava que se você se prostitui, você está adorando um Deus, da mesma forma a santidade, ela vai adorar a Deus. Nós adoramos ao Senhor com a nossa maneira de pensar, com a nossa maneira de falar, com a nossa maneira de vestir, com o que a gente faz com o nosso corpo. Ou seja, os nossos gestos, ações, passos, eles vão demonstrar a nossa adoração ao Senhor. E isso é um ponto para você parar e pensar como tem sido a sua adoração a Deus. Porque tem gente que está vivendo igual Jacó, tem experiência com Deus, Deus fala com ele, mas não consegue viver, não consegue aplicar. E aqui, vivendo igual essa mulher, oferecendo de qualquer forma, o corpo achando que está agradando a Deus. E não é assim que funciona, gente. Não pensa que você vai adorar a Deus somente cantando uma canção. Ou você vai adorar a Deus lendo Bíblia, adorar a Deus jejuando. Não, você pode adorar a Deus de todas as maneiras que envolve a sua vida. A gente pode adorar a Deus lavando uma louça, a gente adora a Deus lavando o carro, a gente adora a Deus digitando uma carta, trabalhando. Por quê? Porque a adoração é entrega, é confiança, é renúncia e não simplesmente cantar uma canção. Então não adianta você adorar na mente cantando uma canção, vestindo um short curtinho, de barriga de fora, achando que não tem problema. Olha, toma cuidado com a maneira como você tem se aproximado de Deus. Se alguém falou com você que isso não tem problema, que as suas vestimentas não vão interferir, que a forma como, se você fala palavrão, não vai interferir de você ir para o céu ou não, olha, estão te enganando. Sabe por quê? Porque a palavra ela vai dizer uma coisa muito séria. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Sede santo, porque Ele é santo. Ser santo e santificação são processos de você renunciar todo dia mais um pouquinho à sua carne. Nós nos contaminamos por tudo que vemos e ouvimos. Se você é uma pessoa que vê prostituição, que vê a lascívia solta aí, as luxúrias da vida, que vê o povo roubando e não fala nada, se você vai se contaminando com tudo aquilo que você vê e você ouve, dificilmente você vai conseguir purificar a sua mente e seu coração. Então você tem que tomar cuidado. Gente, a vida de um crente não é fácil não. Quem contou para você um dia que a vida de um cristão é fácil,
falou uma mentira. Porque eu, por exemplo, não assisto qualquer filme na Netflix. Não tem como. Igual quando eu leio lá assim, violência, linguagem própria, conteúdo sexual, eu pulo fora. Não tem como. Entende? Por quê? Porque eu não vou deixar a minha mente se contaminar por aquilo que eu estou vendo ou ouvindo. A palavra diz que a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Se você ouve outra coisa que não é a palavra, isso também vai gerar no seu coração algum sentimento. Vocês conseguem me entender? Então não pensa que adoração a Deus é você cantar uma música que servir ao Senhor e você ir na igreja no domingo. Porque isso está muito fora de você ser salvo, tá? E o funil pro céu aqui, ó, pequenininho. É pequenininho. Eu detesto essa linha do pode tudo. Ai, Raíra, eu acho que você está vivendo uma religiosidade. A gente pode usar um shortinho curtinho, a gente pode sensualizar, pode colocar um decotão até no umbigo, que não tem problema nenhum. Acho que a gente pode beber sim, final de semana a gente bebe. Tem que se parecer, essa vida é muito pesada. Tem que se parecer. Olha, toma cuidado que você pode acabar esparecendo lá no inferno. Porque a palavra de Deus diz que a porta que leva para a vida eterna é uma porta pequena, é uma porta estreita, e ele diz que a larga, aquela que você pode fazer tudo, é a que leva para a perdição, é a que leva para o inferno. Então a minha obrigação como cristã, influencer, ministrando sobre a sua vida, é te dizer, toma cuidado com a forma como você tem se santificado, com a forma como você tem adorado a Deus, porque se você vive a sua vida da forma como você quer, achando que vai para o céu, vai terminar no inferno, tá? Toma cuidado com isso, porque é estreita a porta. Então aqui ele está falando o seguinte, existia naquele lugar uma prostituta cultual, e foi com essa prostituta cultual é que eu me deitei, ou seja, uma prostituta que fazia esse serviço porque achava que estava agradando algum Deus. A palavra aqui vai dizer o seguinte, Ira procura Tamar em vão. Ironicamente, a descrição de Tamar feita por Ira como prostituta cultual introduz na narrativa uma dimensão religiosa ligada a rituais de fertilidade. O termo usado por Ira tem relação com o hebraico e é raramente usado no Antigo Testamento, possivelmente porque se assemelha às palavras hebraicas associadas com santidade. Está dizendo que aquela mulher fazia isso porque ela acreditava ser o ponto certo para a fertilidade ou para um ritual de adoração àquele Deus. Era essa o intuito de falar que aquela prostituta era uma prostituta cultual. Só que ela não era, né? E ele vai falar assim que nunca houve, ele volta e conta para ajudar. Lá nunca existiu. Os caras que falavam lá na porta, eles me disseram que nunca encontraram naquele lugar uma prostituta cultual. Versículo 23. Que ela fique com as minhas coisas, disse Judá. Mandei o cabrito como tínhamos combinado, mas você não a encontrou. Se voltássemos para procurá-la, o povo da vila zombaria de nós. Uns 3 meses depois, disseram a Judá, sua nora Tamar se comportou como prostituta e por isso está grávida. Judá ordenou, traga para fora e queime-na. Quando estava tirando de casa para matá-la, ela enviou a seguinte mensagem a seu sogro: estou grávida do homem que é dono desses objetos. Olhe com atenção. De quem são esse selo, esse cordão e esse cajado? Agora pegou ele, né? Judá reconheceu de imediato e disse: ela é mais justa do que eu, pois eu não tomei as providências para que ela se casasse com meu filho Selá. E Judá nunca mais teve relações com Tamar. Quando chegou a época de Tamar dar à luz, descobriu que teria gêmeos. Durante o trabalho de parto, um dos bebês pôs a mão para fora. A parteira segurou a mão do bebê, amarrou em um fio vermelho no pulso e anunciou: este saiu primeiro. O bebê, porém, recolheu a mão e o seu irmão saiu. Então a parteira disse: como você conseguiu sair primeiro? Por isso, ele recebeu o nome de Pérez. Logo depois, o bebê com o fio vermelho no pulso nasceu e recebeu o nome de Zerá.
outra guerra acontecendo no ventre. Mas agora eu quero falar sobre 2 pesos e 2 medidas. Quando Tamar fala, né, o povo descobre que ela está grávida e a notícia chega para Judá, o que Judá fala é: essa mulher vai morrer, pode trazer ela para fora porque nós vamos queimar ela. Era o que ele achava certo a se fazer, porque ela era a nora dele, entre aspas, e ele não queria ficar com o nome queimado. Do tipo, nossa, a minha nora se prostituiu, se deitou com outro cara e agora ela tá grávida. Pode trazer para fora que nós vamos matar. Ela, muito esperta, falou assim: olha, manda mensagem pro meu sogro e diz que o pai da criança é o dono desses pertences aqui. Ele tem essa identidade e esse celular, né? Ele tem aqui esse selo, o cordão do selo e o cajado. Na hora que Judá olhou, imediatamente ele sabia que aquilo era seu. E aí ele fala: essa mulher é mais justa do que eu, pois não tomei as providências que precisava. Ou seja, eu prometi que daria o meu filho mais novo para ela se casar, porém se passou os anos e eu não cumpri com a parte do combinado. Por isso que ela está fazendo isso. E ali na hora não teve morte, não teve nada, ficou tudo tranquilo, paz e amor, porque ele viu que ele também tinha culpa no cartório. E o porquê eu quero falar de 2 pesos e 2 medidas? Às vezes nós julgamos o outro, mas na verdade nós somos tão culpados quanto, sabe? Ele olhou aquela atitude e disse: o ato que você cometeu é errado. Você se comportou como uma prostituta. Aí eu te pergunto, é certo o homem se deitar com uma prostituta? Não justifica o fato dele ser viúvo. Ele tinha acabado de perder a sua esposa, passou pouco tempo, ele subiu para tosquear suas ovelhas. Mas não era certo ele se deitar com uma prostituta. E ele se deita com Tamar como se nada tivesse acontecendo. E a palavra nos diz que ele pediu para ela para se deitar com ela. Sabe? Então, às vezes, nós queremos colocar um peso sobre a vida do nosso irmão que nós não estamos dispostos a carregar. Se eu virar aqui na minha casa e falar assim: a partir de hoje, eu não quero uma vasilha suja em cima da pia. Na hora que eu falo essas palavras, automaticamente eu estou dizendo: Raira, a partir de hoje, você não pode tomar um copo de água e deixar em cima da pia. Porque da mesma forma que eu exigi de outros, eu tenho que exigir de mim também. Agora, o negócio legal que o povo já acostumou é que eu exijo do outro aquilo que eu não quero fazer. Eu achei um Reels outro dia muito pertinente, que eu falei assim: olha que legal, porque eles postaram o seguinte: imagina se nós exigíssemos dos adultos o que nós exigimos das crianças. E aí o Reels começa: dar o nosso brinquedo favorito para o outro brincar. Imagina, porque a gente pega a criança, que a criança tá segurando a boneca e ela tá chorando porque ela não quer dividir a boneca que é dela, e a gente vira e fala assim: empresta um tiquinho pro seu coleguinha, deixa ele brincar um tiquinho com essa boneca. Agora pensa aí você pegando o seu brinquedo hoje favorito, que eu não sei qual que é, e falando assim: vamos emprestar a televisão pro seu vizinho, vamos fazer isso aqui, sabe? E aí você começar a exigir de você mesmo o que você exige para sua criança. Divide o salgadinho, vai dividir sim. Gente, quem comprou pipoca de cinema e gosta de comer um pacotão só pra si? Eu amo pipoca. As de cinema é uma delícia. E quando a Cacau olha pra minha pipoca e fala assim: não, Tiquinha, a minha acabou. Fala: Cacau. Um amigo nosso, ele trouxe da cidade dele 2 pacotes de castanha, 1 quilo de castanha. E lá na terra dele é a verdadeira castanha. A castanha é diferente, uma delícia. E a Cacau terminou com o saco de castanha dela com uns 20 dias, mais ou menos. E aí agora ela tá comendo da minha castanha. E toda vez que ela pega a minha castanha, eu falo assim: quanto você vai pegar? Eu dou nó forte pra ela não pegar. Sabe? Porque eu fico assim: ela comeu o pote dela inteira. O meu já tá na metade porque ela tá comendo. Agora imagina se eu exigisse de mim o que eu exigiria talvez de meu filho. Porque eu viraria pro meu filho e falaria assim: filho, divide seu salgadinho, não te custa nada, mamãe não te criou egoísta. Mas e eu? E o meu coração? Aí quando você fala com a criança assim: anda, cumprimenta, dá um beijo no rosto dela.
Porque as mães falam, né? Vai lá dar um abraço nela. Cumprimenta, sorri, anda, dá um sorriso, manda um beijinho. E quando você passa perto de alguém que você não quer mandar um beijinho? E quando você passa perto de alguém que você não quer abraçar, que você não quer cumprimentar? Imagina se tivesse alguém exigindo de você o que você exige das suas crianças. Isso é sério. E isso é um espírito de fariseu, sabia disso? Nós exigimos de outros aquilo que nós não queremos cumprir. É muito fácil eu virar para você e falar assim, chegou atrasado, eu não tolero atraso. Mas quando é na sua vez você chega atrasado, tá tudo bem. Isso está errado. Entende? 2 pesos e 2 medidas, o Senhor detesta. Balanças desiguais, o Senhor detesta, isso é abominável diante do Senhor. Coloca aqui, ó, entendeu? Aqui, ó. Aquilo que você cobrar do outro, já coloca assim na sua memória. Se eu cobrar algo de alguém, eu já tenho que me colocar no lugar dessa pessoa e pensar como eu me comportaria diante dessa cobrança. Entende? Vocês duas com comida é uma piada, mas eu entendo porque sou assim. É desse jeito, Valéria. Aqui com comida é um caso sério. Mas a gente até que é assim, é desligada de algumas coisas. Eu não ligo tanto, eu faço mais pra irritar. Porque a castanha tá lá, eu devo ter comido umas 3, 4. Eu não como todo dia, e ela ama comer todo dia com iogurte. Então, aí é onde eu fico alfinetando. Ô, quanto você vai comer? E a Cacau come castanha igual pipoca, gente. Castanha você come 1, 2, 3. E ela enche a mão e come igual pipoca. É isso, gente. Então toma cuidado, que da mesma forma que você cobrar das pessoas, você também será cobrado, tá? Pensa nisso que eu falei sobre a reflexão das crianças. O mesmo julgamento e apontamento que você colocar para suas crianças, cumpra ele também. Capítulo 39, versículo 1. Quando José, agora a gente voltou para a história de José, lembra? José agora foi vendido para o Egito, ele está morando lá na casa de Potifar. Quando José foi levado para o Egito, pelos negociantes ismaelitas, eles o venderam para Potifar, um oficial egípcio. Potifar era capitão da guarda de Faraó, o rei do Egito. O Senhor estava com José, por isso ele era bem-sucedido em tudo que fazia, no serviço, na casa do Senhor egípcio. Então, qual que é o segredo para você ser bem-sucedido? Bem-sucedido é diferente de rico, tá? Porque as pessoas falam assim, mas eu tenho Jesus e eu não sou rico. A riqueza é diferente de você ser bem-sucedido. Bem-sucedido é você não adoecer, bem-sucedido é ter comida na sua casa, é você vestir bem e não andar pelado nem com roupa rasgada. Então, ser bem-sucedido é tudo aquilo que você pegar para fazer ter sucesso. E a palavra diz que José, ele era bem-sucedido porque a mão do Senhor era sobre ele. Potifar percebeu que o Senhor estava com José e lhe dava sucesso em tudo que ele fazia. Satisfeito com isso, ele nomeou José como assistente pessoal e o encarregou de toda a sua casa e de todos os seus bens. Toda vez que as pessoas verem Jesus em você e aquilo que você coloca a mão prospera e a bondade de Deus está sobre a sua vida, elas vão começar a confiar coisas a você. E foi isso que aconteceu com José. Eles viram que Deus era com José e Potifar vai falar assim, José, a partir de hoje você vai governar a minha casa. Seria o mesmo que mordomo. A partir do dia em que José foi encarregado da casa e de todas as propriedades de Potifar, o Senhor começou a abençoar a casa do egípcio por causa de José. Aonde você coloca a mão, vai prosperar. E ali, tudo corria bem na casa, nas plantações, nos animais, tudo prosperava. Assim, Potifar entregou tudo que possuía aos cuidados de José e, tendo como administrador, não se preocupava com nada, exceto com o que iria comer. José era um rapaz muito bonito, de bela aparência. E logo, a esposa de Potifar começou a olhar para ele com desejo. Venha, deite comigo, ordenou ela. José recusou e disse, mas meu senhor me confiou todos os bens dessa casa e não precisa se preocupar com nada. Ninguém aqui tem mais autoridade que eu não me negou coisa alguma.
exceto a senhora, pois é a mulher dele. Como poderia eu cometer tamanha maldade? Estaria pecando contra Deus. Vamos parar e estudar esse texto porque eu amo esse episódio. José, ele era um homem de boa aparência, ou seja, era algo vistoso, algo que era legal. E logo ela quis, né? A esposa de... Eu não posso fazer assim não, porque aparece esse efeito, gente, não sei. Nossa, Instagram, pelo amor de Deus, tira isso. Ela gostou de José porque ele era de boa aparência, era desejável aos olhos dela, e ela falou assim, ó, você deita comigo? Porque eu quero ficar com você. Só que isso era ilícito. Quando o egoísmo, ele é fruto do desejo do seu coração falar mais alto do que alguns princípios. Igual ela era casada, ela não tinha o direito de fazer isso. Só que ela pega o direito, a vontade dela, o poder que ela tem, e ela quer ter isso é egoísmo. Ela quer satisfazer o desejo do coração dela. José se recusou. E ele falou assim, olha, eu sou fiel ao meu Senhor. Ele me confiou tudo que tem nessa casa. E disse que eu poderia viver e cuidar de tudo aqui, exceto da senhora, porque a senhora é a esposa dele. E aí ele falou o seguinte, ele termina falando, como eu poderia cometer tamanha maldade, eu estaria pecando contra Deus. Uma das coisas que eu acho tão bonito em José é que ele reconhece que o fruto, se ele tivesse aquela relação, não seria um pecado maior contra Potifar do que contra Deus. Então, quando a gente pega cenário de adultério, cenário de fornicação ou de qualquer outro pecado, a pessoa não comete pecado contra a outra. Você não trai seu esposo, você não trai sua esposa, você trai a Deus. O fato de você ter traído a Deus é que te levou nesse lugar. Porque se você é fiel a Deus, você vai conseguir ser fiel ao seu esposo. Ele vai falar assim, eu não poderia cometer isso contra Deus. O temor no coração de José é alto. Eu creio que de novo, né? José, ele era regado pelo Senhor. Ele era cuidado pelo Senhor. Porque a gente vê um tanto de irmão perverso. A mãe dele, que era Raquel, ela era idólatra a outros deuses, porque quando ela sai da casa do seu pai, Labão, ela leva os ídolos do seu pai. A mãe de José era uma mãe idólatra. O pai, um pai omisso. E agora nasce José todo temente a Deus. Nasce José, alguém totalmente transformado, porque o Senhor olhou para ele e viu nele propósito. Ele falou assim, José, você vai cumprir o meu propósito. Eu vou falar com você, às vezes você olha para o seu passado e diz assim, eu sou assim porque minha mãe era dessa forma, meu pai foi omisso, minha mãe não estava em casa, sei lá, os dois viviam numa prostituição danada, e aí eu nasci num cenário totalmente disfuncional. É por isso que eu sou assim. Não, sai da síndrome Gabriela, eu nasci assim, eu vivi e cresci assim, vou morrer assim, Gabriela. Sabe, você tem que saber e entender que a sua história começa em Cristo. Independente de quem seus pais foram, uma nova história começou em você. Se você quiser passar por processo de libertação, passa, cura, esses negócios todos aí, espiritual, pode passar e tá tudo certo. Mas não vem com esse síndrome de os meus pais, por conta deles eu sou assim. Não, a culpa é sua, se você não mudar, a culpa é sua. Sabe, minha mãe e meu pai, eles tiveram uma cultura totalmente diferente da minha. Cresci em cenário totalmente disfuncional e desfavorável para eu ser o que eu sou hoje. Cresci no meio de palavrão, de bebedeira, do povo fazendo festa todo final de semana. Uns trem mó estranho. E olha o que eu sou, porque minha história começou em Cristo. Eu não falo palavrão. Graças a Deus, e não é por soberba, mas eu sou educada. Eu sei entrar e sei sair nos lugares. É fruto de quê? É fruto da bondade de Deus sobre a minha vida. É fruto da mão do Senhor sobre a minha vida. E José está dando uma resposta diferente dos seus pais. Ele falou, eu não vou fazer isso não, mulher. Porque se eu fizer isso, eu vou estar pecando contra Deus e eu não vou fazer isso não. A mulher continuava a assediar José diariamente. Então quer dizer que isso não foi um episódio e foi embora. Todo dia ela tentava. Mas ele se recusava a deitar com ela. Certo dia, porém, quando José entrou para fazer seu trabalho, não havia ninguém na casa.
Ela se aproximou, agarrou pelo manto e exigiu: deite-se comigo. José desvencilhou e fugiu da casa, mas o manto ficou na mão da mulher. Quando ela viu que José tinha fugido, mas que o manto havia ficado na mão dela, chamou seus servos. Venham, disse ela, meu marido trouxe esse escravo hebreu para nos fazer de bobos. Ele tentou entrar no quarto para me violentar, mas eu gritei. Quando ele me ouviu gritar, saiu correndo e escapou, mas largou seu manto comigo. Ela guardou o manto até o marido voltar para casa. Então contou-lhe a versão da história. O escravo hebreu que você trouxe para a nossa casa tentou se aproveitar de mim, disse ela. Mas quando eu gritei, ele saiu correndo e largou o manto comigo. Ao ouvir a mulher contar como José havia tratado, Potifar se enfureceu. Pegou José e o lançou na prisão, onde ficavam os prisioneiros do rei. E ali José permaneceu. Mas o Senhor estava com ele na prisão e o tratou com bondade. Fez José conquistar a simpatia do carcereiro, que em pouco tempo encarregou José de todos os outros presos e de todas as outras tarefas da prisão. O carcereiro não precisava mais se preocupar com nada, pois José cuidava de tudo. O Senhor estava com ele e lhe dava sucesso em tudo que ele fazia. Eu amo esse capítulo, gente, eu amo esse capítulo, porque é um capítulo que fala, independente da circunstância que você é exposto, a mão do Senhor estará sobre a sua vida, sabe? Ele vai falar assim, olha, parece que Potifar não escutou José, não deu crédito para o que ele tinha para falar, só colocou ele na prisão e pronto, acabou. A mulher falou, que a mulher falou era verdade e acabou. Ele não quis ouvir o outro lado. E aí quando ele chega na prisão, vai falar assim, quando ele chegou ali, porque Potifar estava enfurecido com ele, o Senhor estava com ele na prisão e o tratou com bondade. Vou pegar outra tradução. 39, 21. O Senhor, porém, estava com José, foi bondoso com ele e fez com que o carcereiro encontrasse favor aos olhos dele. Encontrasse favor, encontrasse simpatia. Ou seja, isso vai nos ensinar. Às vezes, nós somos expostos em situações desfavoráveis e a gente olha e fala assim, Deus, me arranca daqui. Deus, me tira desse lugar porque eu não aguento mais. E às vezes a bondade do Senhor sobre a sua vida vai se mostrar presente, não por te tirar dessa situação, mas fazer você passar com ânimo, fazer você passar com força. Aos nossos olhos humanos e carnais, quando fala assim, o Senhor foi bondoso com José, o Senhor, a palavra diz, o Senhor foi bondoso com José e fez com que o carcereiro achasse graça aos olhos dele. Para mim faria mais sentido que o Senhor foi bondoso com José, por isso lhe tirou da prisão. Isso seria mais vistoso aos meus olhos. E nós temos essa mania de achar que Deus é bom com a gente quando Ele nos tira do problema. Mas você está vendo que deixar no problema também é a bondade? Deus fez ele sobressair em meio àquele cenário desfavorável. Vai ter gente que vai passar por injustiça, vai ter gente que vai entrar em problema financeiro, problema na empresa, e seja lá onde que vai ser seu problema, mas a bondade do Senhor não se demonstra por Ele fazer a sua vontade, mas sim cumprir o propósito. Tinha propósito, José está ali. Daqui a pouco nós vamos ver, mas tem propósito. A bondade do Senhor não é te tirar dessa situação. A bondade dele é Ele fazer com que tenha graça nessa situação e você passe com ânimo. Aconteceu com José. Deus viu que fez o carcereiro achar graça aos olhos dele e ali José começa a governar na prisão. Quem tem sido você, sabe? Eu não quero falar a mensagem de coach,
Não vou trazer mensagem de coach aqui, mas eu quero falar para você, sabe, quando a mão do Senhor é sobre a sua vida, você é bem-sucedido em qualquer tarefa que você executar ou em qualquer lugar que eles te colocarem. Para de dizer que você não prospera, que você não flui nos seus dons ministeriais, que você não tem a sua família, que dá tudo errado porque você não está no cenário favorável, porque você não tem os pais que gostaria, porque um monte de coisa. Sabe, porque quando a mão do Senhor é sobre a sua vida, tudo quanto você coloca a mão prospera, é bem sucedido. Não é mensagem de coaching. Não estou falando que você falar assim, a mão do Senhor é sobre mim, eu vou prosperar. Não estou dizendo isso. Mas você vai fazer com excelência tudo que Deus colocar na sua mão. Eu admiro duas pessoas na Bíblia, José e Daniel, porque eles tinham um espírito excelente. Tudo que eles pegavam para fazer dava certo. Tudo que eles colocavam à mão prosperava. Assim tem que ser um servo de Deus. Se você vai fazer um recorte, o recorte é bom. Você se destaca em qualquer lugar que te colocarem. Porque tem simpatia, tem presença, tem unção, tem a graça de Deus sobre a sua vida. E é isso que a gente vai finalizando aqui o nosso devocional. Busque todos os dias do Senhor um espírito excelente, em nome de Jesus. E não ache que o Senhor não está sendo bondoso com você pelo fato dele não ter te tirado dessa situação. Porque às vezes a bondade vai ser ele fazer alguém achar graça em você. Amém? Amém, amém, amém. Eu posso ler um amém? Eu posso ler um amém? Glória a Jesus, aleluia. Tem gente aqui que ainda está perdido, entrou na live de paraquedas, caiu por acaso e quer aceitar Jesus hoje como Senhor e Salvador. Você nunca fez essa oração e gostaria de fazer essa oração hoje? Se você quer fazer essa oração nesta manhã, você vai escrever assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor, e eu vou orar com você. Eu vou orar com você. E você que desviou, perdeu a rota e quer voltar hoje, você escreve: Senhor Jesus, eu quero voltar. Mas volta de todo o coração, tá? Não volta com o pensamento de voltar para Cristo e com o pé no mundo, não. Volta, sai de tudo. Eu não consigo, é mais forte que eu. Deixa eu te contar uma coisa. Quando você decidir firmemente no seu coração abandonar essa vida de lamaçal, de pecado, de sujeira, vai dar certo. Mas tem que decidir no seu coração. E isso eu não posso fazer por você. O meu papel aqui é anunciar a palavra de Deus e dar uma oportunidade para você aceitar Jesus. Porque hoje, não estou falando que ele não possa, mas Deus não vai descer aqui na terra falando assim: você quer me aceitar? Não. Se você chegar lá no céu e falando assim: eu quero o céu, e ele fala assim: não, opa, não tem lugar para você aqui, porque é inferno. Ué, mas eu não sabia que tinha que fazer essa oração. Ele vai falar assim: Ti, você sabia? Porque um dia você entrou na live da Raira, ela perguntou quem queria aceitar Jesus para ser salvo, e você não se manifestou. Então agora, destino, inferno, tá? Se não tem essa oração, gente, não é salvo. Raira, todo mundo é filho de Deus. Mentira, essa é a maior mentira que o mundo conta. Todo mundo é criatura de Deus, tá na Bíblia. E filho é só aquele que aceita Jesus como Senhor. Vamos na referência para você não falar que eu estou mentindo. Todos são criatura de Deus. Somos criatura ou filho? Espera abrir, tá? Todos somos criatura. Versículo. Efésios 2:10. Nós somos criaturas de Deus. Agora eu vou colocar aqui, ó. Só é filho quem aceita Jesus. Quem é filho de Deus
Pois todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Pois sois filhos de Deus e por isso Ele enviou o Espírito do seu Filho para habitar em vocês. Para quem quiser escrever, é Gálatas 3:26, Gálatas 4:6, tá? Para quem quiser. Só é filho de Deus, eu falei sobre Efésios, né? Porém, só é filho de Deus aquele que aceita Jesus, porque é pela fé. Amém? Amém, amém, amém? Gilvânio, você já aceitou Jesus como seu Senhor, como Salvador da sua vida? Porque sem Ele, você pode estar precisando urgente, você pode estar precisando de um tanto de coisa, mas se Jesus não for o líder, o Senhor da sua vida, não vai resolver problema nenhum, meu irmão. Se Jesus não for, Ele tem que ser o centro, porque quando Ele é o centro, Ele tranquiliza o nosso coração, Ele nos dá a resposta, Ele nos dá a estratégia e a gente passa dando glória a Deus. José está na prisão e aqui fala que o Senhor foi bondoso com ele e não tirou ele da prisão. Não sei qual que é a sua situação, mas talvez o Senhor não vai te tirar dessa situação. Ele vai te dar graça para você passar. Aí é joelho, oração e pedindo Deus força para você passar por esse problema. Coloca a mão no seu coração, feche os seus olhos e agradece o Senhor agora. E fala assim: Senhor Jesus, muito obrigado por essa palavra, que ela possa germinar em meu coração. Deus, nós te agradecemos por mais um momento devocional, por mais essa palavra, Pai amado, que hoje o Senhor liberou sobre as nossas vidas. Pai amado, nós aprendemos sobre a história de Tamar, de Judá. Nós sabemos também, Pai amado, da história de José, aquilo que o Senhor fez. Nos ensina a nos comportar diante de todas as situações. Coisas que ficam fortes no meu coração, Pai, é que nós, na medida que nós julgarmos, nós vamos ser julgados também. E a mesma régua que nós colocamos para medir o nosso irmão, nós seremos medidos por ela, Pai. Meu Deus, nós aprendemos que nos importa permanecer fiel ao Senhor, porque a mão do Senhor estará sobre as nossas vidas. Eu não sei a qual situação cada um dos meus irmãos tem sido expostos, mas, Pai, dê graça para eles, dê ânimo para eles, Pai amado, em nome de Jesus. Que a mão do Senhor esteja estendida sobre a vida deles. Nós concluímos mais uma semana cheia da Tua presença, cheia de palavra. Nos ensina a guardar e a colocar em prática tudo que nós aprendemos essa semana, Pai. Faça cada palavra saltar o nosso coração, cada comentário, Pai, que foi colocado aqui, saltar diante de nós, Pai, para que nós possamos cumprir o ide e entrar pela porta estreita. Pai amado, hoje é sextou com Pedipix. Se o Senhor achar que convém, se o Senhor achar que merece, que está aproximando o Natal, o Senhor manda Pix para nós, Pai. Aqueles que têm enfrentado um problema financeiro, uma dificuldade no seu lar, Pai amado, que o Senhor possa prover em nome de Jesus. Mas nós sabemos que se o Senhor prover, o Senhor é Deus, e se o Senhor não prover, o Senhor continua sendo Deus. Muito obrigado, Pai, por esse dia. Nós já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Que a graça e a paz permaneça sobre a sua vida. Faça um excelente final de semana. Não deixe, gente, de exalar de Cristo, de permanecer na presença, de cumprir aquilo que o Senhor Ele quer de você. Viva seu final de semana entendendo que é por Ele que você vive, é por Ele que você está aqui. Pergunta para Ele por que Ele te expôs nessa situação, que você quer cumprir o propósito. Palavra forte. Quero pedir pelo meu filho adolescente discernimento para tomar uma grande decisão. Amém, Patrícia, que o Senhor dê esse discernimento para o seu filho. Amém, amém, amém. Eu recebo. Glória a Jesus. Um beijo. Até segunda-feira, se Deus quiser. Viu? Fica firme, gente. Qualquer coisa, vocês me chamam no direct, tá? Beijo.